Meus irmãos, Carnaval 2026 deu o que falar, né? Nós sabemos que todos os carnavais sempre tem que botar lá, né? Alguma blasfema contra Jesus, contra Deus, né? Sempre tem que botar Deus no meio do carnaval, né? Mas não devemos misturar as coisas de Deus com o carnaval, vamos respeitar a fé de cada um, né? Brinque o carnaval, mas deixe Jesus de lado. Mas dessa vez estão dizendo aí que uma escola aí de samba fez aí uma perseguição aos evangélicos, né? Eu acredito que não foi se referindo aos evangélicos. Eu acredito que não tem nada a ver com os evangélicos, né? Mas quase todos os youtubers estão falando que tem a ver com os evangélicos. Eu acho que aquela homenagem ao presidente Luiz Inácio da Silva, que é essa escola de samba, todo mundo sabe, foi uma homenagem a ele, e está lá, tem uma parte lá que todo mundo está achando que estão metendo o pau no povo evangélico, né? Mas antes de começar, eu quero lembrar vocês que não me conhecem, primeiro eu quero dizer a você que eu sou simplesmente o irmão Josias Dias, filho do saudoso diácono José Deodato, nascido do lar cristão, filho do diácono José Deodato, saudoso diácono José Deodato. E eu quero lembrar que eu não sou da direita e nem da esquerda, certo? Eu não levanto bandeira partidária, eu não levanto bandeira da esquerda nem da direita. Eu levanto a bandeira do Evangelho, a bandeira de Cristo. Então, eu sou igual ao testemunho de Jeová. Não me meto em política. Agora aqui eu quero gravar para fazer você pensar, tá bom? Então, é isso que eu quero dizer a você. Porque, veja bem mesmo, ali eu não acredito que foi se tratando dos evangélicos, desfazendo dos evangélicos, né? Eu não acredito nisso. Eu vou botar uns vídeos aí para você assistir sobre isso aí, né? Eu não acredito, né? Que o carnaval colocaram evangélico dentro da lata de conserva, né? Tem lá a ala, né? Que lá botaram os... Estão dizendo aí que botaram os evangélicos dentro da lata de conserva, né? Família, né? Conservada, né? Mas eu não acredito nisso. Eu vou botar uns vídeos aqui, estou caçando uns vídeos aqui, tá bom? Eu não acredito que foi isso. Mas digamos que ali foi uma crítica aos evangélicos, né? Se foi, que eu acredito que não foi, mas digamos que foi, né? Se for uma crítica aos evangélicos, irmão, né? Sabemos que o carnaval, né, mostra o que acontece, né? E mostrou o que aconteceu com os evangélicos, infelizmente, que fizeram do político um bezerro de ouro, que fizeram dos cultos domingueiro em louvor a Jesus, em exaltação, adoração a um político. Não foi todas as congregações, mas aí no São Paulo, Rio de Janeiro, esses lugares aí, na maioria dos estados do Brasil, e na campanha que houve para a esquerda e a direita, os cultos foi exaltando um político. E ninguém nunca viu isso na história política, nunca viu isso dentro da religião. Então, é o que eu sempre digo aqui, essa mistura da religião com a política só dá nisso. Perseguição e contribui para a grande tribulação. Não dá certo religião se misturar com política. Mas por que se mistura? É Deus, pátria e família? Não, sempre foi dinheiro, meu amigo, sempre foi dinheiro. Então, mas tem pastores que não se vendem, tem pastores que não se misturam com a política. Então, se ela for crítica aos evangélicos, não foi a crítica, essa crítica não valeu para os cristãos. Não valeu para mim, eu não me senti ofendido porque eu não me envolvo com política. Eu não levanto bandeira partidária da esquerda ou da direita. Então, não me ofendeu. Se botaram ali, se digamos que foi uma crítica aos evangélicos, botaram ele dentro de uma lata, né? Colocaram ele dentro de uma lata de conserva, com certeza essa lata não estaria, porque não me atinge. Eu não grito mito, nem para a direita nem para a esquerda. Porque a igreja já tem o seu representante, que é o Espírito Santo dela, não precisa de representante lá na política. Não. Então, todas as heresias, para você achar apoio para um pastor da política, você só vai ter base no Velho Testamento, onde José foi governador do Egito.
Todas as heresias baseadas no Velho Testamento. Tenho sempre dito isso aqui. Então, veja só. O carnaval tinha que mostrar o que acontece, né, com os evangélicos que fizeram, né, da política uma mistura com a religião, onde pastores expulsaram ovelhas que votaram na esquerda. Então ali, se for a crítica, foi para esses pastores, né? Foi para esses evangélicos que das congregações faziam sinal de arminha, levaram político para cima do púlpito, fizeram sinal de arminha. Se ali, aqueles evangélicos que estão ali naquela ala ali de escola de samba, né, do Carnaval 2026, está representando os evangélicos, está representando esses pastores que levam escola de samba, o carnaval para o púlpito da congregação. Você sabia que tem pastor famoso aí, e muito famoso, rico, empresário, que leva escola de samba para sambar em cima do púlpito? Pronto, então representa esse pessoal aí, esses pastores aí, essa liderança, entendeu? Então não atinge os testemunhos de Jeová, que eles não se envolvem em política. Os testemunhos de Jeová não se envolvem em política. E não digo que se envolver, pode ter certeza que é o fim do mundo. Tem outras congregações aí que não se envolvem em política, que não faz do púlpito da congregação curral político, que não faz da igreja comércio, né? Que não se vende, porque como se o pastor ganha todas as ovelhas, né? Não se vende. E tem pastor aí que não aceita político no púlpito da congregação, né? Então, isto aí, eu acredito que não foi uma crítica aos evangélicos, né? E se foi, não me atinge e nem vai me atingir, porque eu não sou a favor de pastor da política, eu sou a favor dessa mistura de política com religião. Então, ali não ofende realmente aos cristãos verdadeiros, só os evangélicos, né? Os evangélicos que gostam de gritar mito e que foi maior blasfêmia, maior escândalo nessa eleição. Nunca aconteceu isso das congregações, acabaram com as congregações. Era pastor botando ovelha contra ovelha, porque não votou no presidente dele, e todo mundo sabe a baderna, a bagunça que foi, né? Então, o carnaval tinha que mostrar realmente o que acontece com os evangélicos que fizeram, né, do político um bezerro de ouro, né? Que adoraram o político nos cultos de domingo no lugar de Jesus. Então, o carnaval de 2026, meus queridos, esse carnaval de 2026, ele está fazendo uma crítica, não é ao evangélico, aí vamos supor que é. Então, não me ofende, porque eu não sou esquerdista e nem de direita. Eu sou de Jesus. E a honra é para ele. Então, pastores que colocaram a escola de samba em cima do altar da igreja, né, pastores que trocaram o louvor a Deus por música a político, então são esses aí que estão sendo representados dentro dessa lata aí, né? Dentro dessa lata de conserva, entendeu? Esses pastores que exaltaram o político, idolatraram o político, mataram o político da fé, né? Porque quando o político vai olhar a mão de um líder, aí ele fica doido, fica doido, né? O que o dinheiro não faz, né? Então, meus amigos, quando no carnaval de 2026 botaram os evangélicos dentro da lata de conserva, as igrejas que não se envolveram com política, né? As igrejas, os pastores, os evangélicos, os irmãos e as irmãs que não se envolveram em política, vendo aquilo ali, né? Não se ofenderam. Não se ofenderam, meu amado. Não se ofenderam, né? Não atingiu eles. Sabe por quê? Porque eles não fizeram o que muitos fizeram. Fizeram da casa de Deus curral político, de culto, showmício. Então, barbaridade maior do que essa, será que existe? Né? Então, eu vou botar aqui um vídeo aqui, que eu estou caçando aqui o vídeo aqui, para botar para vocês assistir. Vou botar. Então, achei aqui o vídeo. Olha, então, eu não troquei Jesus por político.
Eu não toquei Jesus política, então aquilo ali não me atinge, não me representa. Porque eu não toquei Jesus política. Vamos assistir aqui o repórter Everaldo combatendo as heresias. Eu vou te responder com uma pergunta. Por que a igreja se envolveu com política? Assista isso aqui. Por que a igreja colocou latinha no carnaval? O que você tem a falar sobre isso? Estão brincando com o povo cristão? Ora, eu vou te responder com uma pergunta. Por que a igreja se envolveu com política? Por que a igreja colocou o homem como Messias? Por que pastores colocaram o carnaval em cima dos altares? Por que trocaram as músicas para Deus de adoração para música para homens? Pegaram o versículo da Bíblia que citava o Messias. Lembrando, esse vídeo não defende nem direita nem esquerda. Estou falando sobre atitudes erradas. Por que um grande líder do Brasil falou que se ele perdesse, o Deus dele era o Deus falso? E ele perdeu. Por que misturar religião ou a espiritualidade com política? Agora, tu não tem como reclamar. Se amou, tua mão no formigueiro. Por que as igrejas que não se envolveram não estão preocupadas com isso? Como, por exemplo, a congregação que está no Brasil. Ela está preocupada com isso. Ela não se sente incluída ali no carnaval. Porque ela não faz parte disso. Lá é a política, não permite fazer isso. Tá conseguindo entender? Agora, vocês que fizeram, se envolveram, não querem ser queimados? Antes de pensar, gente, por favor, tudo tem suas consequências. Se está falando sobre a política, vai ter que envolver a religião que auxiliou aquele político. E que falou e deixou bem claro, se você não votar nele, você não é de Deus. Sai da minha igreja, ou seja, estava incluso ali. Então o carnaval tinha que mostrar o que aconteceu. Tá conseguindo entender? A uma das alas que está desfilando agora na avenida, que ridiculariza a igreja evangélica. Nessa ala, as fantasias são latas de conserva, como se estivéssemos em conserva. Vamos chamar o VAR para a segunda parte do vídeo da pastora que gosta de assistir carnaval, a pastora Damares. Então quer dizer que a escola ridicularizou os evangélicos? Damares, mulher. Presta atenção. Isso aqui, marcha para Jesus, o príncipe das trevas fazendo arminha dentro das igrejas. Eles fazendo arminha, né? Os evangélicos. Ali foi uma crítica a isso, ao que vocês fizeram com a igreja evangélica. A senhora esqueceu daquele vídeo? Daquele funk cantado dentro da igreja? Daquelas campanhas feitas com os jovens evangélicos? Nas igrejas, nos congressos, nos passeios. Esqueceu? Esqueceu desse funk aí? Pastora, mulher, isso sim é ridicularizar a igreja. Mas tem mais. Veja esse vídeo aí. É uma música animada, né? Mas isso combina com o povo do mundo, rapaz. Dentro da igreja, se você fosse fora, não tem nada a ver, não tem problema nenhum. Mas dentro da igreja. O que vocês fizeram na igreja evangélica? E crente fazendo isso. Graças a Deus que nem todo O pessoal que pastor não é aceita crente isso. fazendo Mas isso, eles não tem fizeram problema uma nenhum. crítica a isso, ao que Mas vocês crente fizeram com a igreja evangélica. Mas vamos lá, use sua fala aí para fazer política agora, usando a religião. O governo Lula sabia cada ala que iria desfilar. E eles aprovaram zombar da igreja evangélica desta forma, zombar do povo evangélico desta forma. Eu quero chamar a atenção da igreja evangélica a partir de agora. Nós temos que olhar de uma forma diferente para o presidente Lula e para seus ministros que homologaram este ato de ridicularizar a igreja evangélica em uma avenida em nome da liberdade artística. E eles homologaram aquela outra forma de ridicularizar, de fazer arminha dentro da igreja, de cantar funk, de cantar música e dançar, fazer política dentro da igreja, tornar o púlpito um palanque. Aí a senhora homologou, não foi? Chama o VAR pra pastora Damares. Aí ela muda de assunto, já que o assunto agora é colocar a política no meio, até porque é ano eleitoral. Vamos ver do que ela vai falar, que também nem tem muita moral para falar sobre isso. Mas vamos ver o que ela vai falar agora. Na porta dos nossos congressos não tem vendendo crack. Chama o VAR pra pastora Damares.
pastora Damares, mulher. Na porta, pode até não ter. Mas a senhora se lembra disso aqui? Esqueceu, né? Tem lapso de memória você, né? Mas a gente não esquece, não. Tem outros casos também. Tem uns pastores aí que gostam de criança, né? Pastor agredindo esposa, né? Até tirando a vida, né? De filho, de mulher, né? Tem pastores envolvidos aí com propinas, né? Propinas, que chama. Até com negócio de barra de ouro, né? Tem essas coisas, né? Se fosse com uma religião de matriz africana, o Brasil tinha parado agora à noite. Mas a igreja evangélica, o povo evangélico pode passar por esse constrangimento. Vocês fizeram isso, doutora. Quer dizer, pastora. Vocês fizeram isso. Por causa de vocês, todos estão pagando. A sorte é que nem todo mundo cai na lábia de vocês. Mas tá aí, toda hora a gente mostrando aqui, né? As pessoas idolatrando o mito, esquecendo de Jesus, esquecendo de Deus, né? Idolatrando o pecador, porque fazem a cabeça do evangélico pra isso, né? Aí eles estão idolatrando, a idolatria de vocês é isso que foi criticado. É pecado, e a senhora sabe muito bem, né? Só que a senhora está aproveitando para fazer o jogo político, né? Portanto, me poupe, se poupe, nos poupe. Vá cuidar das ovelhinhas, que é o seu lugar. Extremismo de uma mentira. Chega a um vídeo que nem esse aí, o cara dizer que é os evangélicos. Que eu saiba, ali está sendo retratado soldados do exército. A grande fartura que foi o leite moça para o exército brasileiro. Enquanto o povo, na época de Bolsonaro, estava comendo pele de frango, pé de galinha e osso, o exército estava se esbaldando em compras milionárias de leite moça. Aí não tem nada a ver com evangelismo. Aí tem a ver com pessoas que são cegas, não conseguem enxergar uma lata de leite moça, e a história que aconteceu sobre super compras de leite moça no exército brasileiro. Super compras de prótese peniana para o exército brasileiro. Super compras de Viagra para o exército brasileiro. Quer dizer, o exército brasileiro, na época de Bolsonaro, poderia faltar munição, tanque de guerra, menos um cacete duro. É uma piada? Não, é o Brasil da direita. E então, gente? No carnaval, o que você quer falar sobre isso? Estão brincando com o povo exatamente cristão? Isso, entendeu? Olha, eu vou te responder com uma pergunta. É exatamente isso. Lembrando, eu nem sou da direita nem da esquerda. E esse vídeo não é para lhe ofender, para lhe humilhar, você que é da direita ou da esquerda. Esse vídeo é simplesmente para fazer você pensar, né? Fazer você pensar. Política não é de Satanás, não. O que é de Satanás é você botar política no culto a Jesus. Aí é de Satanás, entendeu? Um monte de gente gritando mito, um monte de gente fazendo música para político. É pecado? Não. Agora, evangélico fazer isso dentro da congregação, isso aí é demais, meu querido. Aí é pecado. Agora, lá fora não, as pessoas podem fazer o que quiser, mas dentro da congregação, sinal de arminha e essas coisas, tudo isso é sinal do arrebatamento. Viu? A volta de Jesus se dará com muitos sinais. E no mundo religioso, no sistema religioso, é isso aí. Heresias pregadas é a mistura de política com religião. Mas se eu fosse dar um conselho para você, se realmente eu fosse falar de política aqui, falar 100% de política mesmo, eu ia dizer o seguinte para você. Eu não diria para você, não vote na direita, não vote na esquerda. Não, eu não diria nada disso. Eu não ia dizer aqui para você, não vote no Lula ou no Bolsonaro, no caso. Não ia dizer também isso. Eu iria dizer a você o seguinte, aguarde o que eu vou dizer agora. Eu iria dizer a você, não importa se o seu político é da direita ou da esquerda, ou qual é o partido dele. Não só ia dizer a você e vou dizer agora. O conselho que eu deixo aqui para todos que vão votar, né, nessa eleição para presidente é que não reeleja os políticos que nada fizeram pelo povo. Não reeleja os políticos que fizeram o Brasil andar para trás, que só fizeram atrapalhar o Brasil. Político que foi contra os seus direitos trabalhistas, que perseguiram os ambulantes, camelores,
que botou a polícia para meter o pau no pessoal que vendeu a laranja, vendeu o negócio. Não reeleja esses caras, fique de olho nisso. É isso que eu digo a você. Não reeleja político que quando o presidente atual fazia leis favorecendo a você, a pobreza, eles não assinavam para não dar o braço a torcer. É por isso que o Brasil não vai para frente, porque toda lei que Lula fizer favorecendo a pobreza, o adversário não vai assinar. Por quê? Porque se assinar, é mesmo que está reelegendo Lula. Todas as leis boas que ele fizer para nós, os políticos que é de outro partido assinar, aí com certeza o Lula vai ganhar. E mesmo que fosse o Bolsonaro, todas as leis boas que o Bolsonaro fizesse para a pobreza e a esquerda não assinasse, ia favorecer quem? Bolsonaro ganhar. É por isso que o Brasil não é para frente, porque esses caras, eles querem holofote, a maioria, querem poder. Não estão nem aí pelo bem da população. A verdade é essa. Porque se eles querem o bem da população, é porque não se une quando não importa se é direita ou esquerda, foi uma lei boa. Vale ligar para o pobre. Aí todo mundo é contra. Espera aí. Você está entendendo? Então eu não voto, não gosto de votar, nem sou de direita nem de esquerda, certo? E digo mais, diga não a evangélico da política. Sou totalmente contra isso aí, certo? Porque você só vai achar base bíblica para ver evangélico da política só no Velho Testamento, onde José foi governador do Egito. Mas doutrina apostólica você não vai ver base bíblica para heresia pregada, certo? Então esse vídeo foi para fazer você pensar. Se você gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Agora, deveria ter uma lei proibindo de evangélico entrar na religião, mas isso não vai acontecer, sabe por quê? Porque é essa mistura que está contribuindo para a grande perseguição. E você que acha que a igreja não vai passar pela grande tribulação, você se enganou. Se você acha que no reinado do anticristo a igreja não vai estar aqui, você se enganou. Talvez você não esteja, porque você poderá morrer antes da grande tribulação, você poderá morrer antes do reinado do anticristo. Mas se você estiver vivo, verá.